Para a primeira pergunta, se ligarmos um aparelho 110 volts, ele é para ser ligado numa tomada 110 e uma tomada 220, pelo senso comum ele vai queimar, ele vai sofrer um dano. Devido ao quê? Ele vai desenvolver uma potência maior do que a potência nominal dele em relação a uma corrente elétrica maior, apresenta uma corrente elétrica maior do que o suportado e se danifica. 5 alunos, 55,6%, colocaram o conceito de maneira correta aqui. Aqui eu tenho 4 alunos que falaram o seguinte: apresenta a corrente elétrica menor do que é suportado e se danifica. Se a corrente elétrica é menor, pelo que a gente já viu em aulas anteriores, se é uma resistência, por exemplo, ou um aparelho, a corrente elétrica menor ela não aquece mais. Quando que aquece mais? Quando eu tenho uma corrente elétrica maior. Isso a gente já viu em resistência aí em aulas anteriores. Então, o aluno tem que rever isso daqui e prestar atenção nessa resposta aqui. Tá? A corrente elétrica não é menor. Então, o aluno tem que rever esse conceito aqui. Próximo, se eu fizer o inverso, se eu pegar e comprar um aparelho 220 e ligar numa tomada 110 volts, o que vai acontecer? Esse aparelho vai desenvolver uma potência menor. Se ele desenvolver uma potência menor, ele não corre o risco de queimar. Ele pode até funcionar, mas assim, de maneira muito precária. Por exemplo, um chuveiro. Se eu comprar um chuveiro que é para ligar numa rede 220 volts, eu não queimo o chuveiro. Ou seja, o chuveiro não é danificado. Ele funciona? Ele pode até funcionar. Aquece um pouquinho a água, porque ele desenvolve uma potência mais ou menos 3 vezes menor a potência. Se ele é de 6.000 watts, ele vai desenvolver uma potência mais ou menos de 2.000 watts. Então vamos lá, as respostas. Apresenta corrente elétrica maior do que o suportado e não se danifica. Apresenta corrente elétrica maior do que o suportado e não se danifica. Ele não apresenta uma corrente elétrica maior. Ele vai apresentar uma corrente elétrica menor. Ele está numa tensão menor. Apresenta corrente elétrica menor do que o suportado e não se danifica. Essa é a resposta correta. Como a potência cai, a corrente elétrica cai também. Aqui, apresenta uma corrente elétrica menor do que o suportado e se danifica. Não. Se eu ligar um aparelho 220 em 110, ele não vai se danificar. Apresenta a corrente elétrica maior do que o suportado e se danifica. Não, se eu ligar um aparelho que é feito para 220 em 110, ele não vai desenvolver uma corrente elétrica maior, ele vai desenvolver uma corrente elétrica menor. Então, revendo o conceito, se eu ligar um aparelho 110 em 220, ele queima na hora, gera uma corrente elétrica maior e uma potência maior do que a nominal. Se eu ligar um aparelho 220 numa tomada 110, ele vai desenvolver uma potência aproximadamente 3 vezes menor, a corrente elétrica menor, e ele não queima, ele não se danifica. Se funcionar, vai funcionar uma potência 3 vezes menor do que é especificado. Essa tensão, corrente e resistência, eu apresentei uma aula e apresentei uma equação, que eu chamei de URI. U é igual a R vezes I. São grandezas que eu estou trabalhando agora. U é tensão, R é a resistência, ou seja, o valor da resistência do resistor, e I é a corrente elétrica que vai passar por ele. Hoje eu falei sobre potência elétrica. Potência elétrica, eu tenho 3 equações para trabalhar a potência elétrica, que relacionam essas grandezas aí. 3 equações. E eu vou estar procurando entre essas 3 equações, com os dados disponíveis no exercício, para eu trabalhar a potência desenvolvida por um aparelho. O que eu falei hoje? Eu falei sobre pegar um aparelho que é 110, ligar em 220, ou pegar em 220 e ligar em 110. Eu falei que a potência que está escrito no aparelho vai mudar. Então, eu falei que se eu pegar um chuveiro de 220 volts e 6.000 watts, eu estou falando de nominal, tensão, que é para ligar em 220, e potência dele, que ele iria desenvolver, que é 6.000 watts. Eu estou falando de 2 grandezas, tensão elétrica e potência elétrica. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Meu barbeador.
Quando eu falo em nominal, tensão nominal e potência nominal, é o seguinte, é isso daqui, ó. Não, aqui. Ele fica ao contrário aí, né? Mas, enfim, isso daqui, primeiro foi fabricado na China, né? Made in China. Quais as especificações que eu tenho aí? Eu posso ligar tanto em 110 como 220 esse aparelho aqui? Sim ou não? Qual a potência dele? Muito bem, Wellington. Igor, ele suporta 100 a 240. Então, se eu ligar em 110, ele vai suportar. 240, 220, ele vai suportar também. Qual a potência desenvolvida por ele? É um motorzinho pequenininho, de 3 watts. Tem outro. Será que a potência desse daqui, só olhando para ele, será que a potência desse daqui é maior do que esse daqui? Respondam para mim. Só olhando para o aparelho. Creio que sim. Muito bem, ué. Se você crê que sim, acho que sim. Se você crê que sim, chuta quantas vezes será é maior a potência desse daqui em relação ao outro. O outro era 3 watts. 2 vezes. Muito bem, Igor. Mais alguém? Acho que dá 9 watts. Você deve ter um, né, Wellington? Não sei se vai dar para você. Dá para visualizar? Quantos watts? 9 watts. Só que o que acontece com esse daqui? Qual a diferença do outro? Em relação à tensão. Não suporta 220. Ele vai ter uma frequência de 60 Hz e 127 volts só. Ele só tem 60 Hz. Se eu colocar o outro, você percebe que ele trabalha em 50 ou 60 Hz. Então, essa é a oscilação dos elétrons. Tá? É a frequência de oscilação dos elétrons. 50 Hz ou 60 Hz. 60 Hz, e daí 220 eu tenho 50 Hz. Então, a oscilação dos elétrons em 220 é de 50 Hz. Ele aquece menos a fiação. E 127, a oscilação é de 60 Hz. Ou seja, os elétrons eles oscilam 50 ciclos por segundo em 220. Em 110, eles oscilam 60 ciclos por segundo. Em 220, eu tenho um aquecimento, efeito Joule menor na fiação. Esse aparelho aqui, ele tem uma potência 3 vezes maior. Esse aqui eu só posso ligar ele em 110. Se eu ligar em 220, ele vai queimar. E esse daqui ele tem um transformador dentro que ele possibilita você ligar ele tanto em 110 como em 220. Beleza? A minha aula foi sobre potência dos aparelhos elétricos, resistência e tensão elétrica. Uma aula sobre resistência eu já passei para vocês. Eles têm uma resistência, cada aparelho possui uma resistência específica. Dá para a gente calcular com as equações qual a resistência de cada aparelho. E ele vai desenvolver uma potência. Essa potência também eu vou ter que relacionar, porque são as coisas que aparecem nominalmente nos aparelhos. O que é nominalmente? Se você procurar ele, você vai encontrar em algum local do aparelho as especificações nominais. É o nome dele, como se fosse o nome do aparelho. Aqui tem um nominal para esse aparelho, especificações nominais. Tá? Todos os aparelhos elétricos possuem especificação nominal, que é conforme como que ele vai funcionar, que potência que ele vai desenvolver, a frequência dele e a tensão elétrica que é para ser ligado. Obrigado pela atenção e uma boa semana a todos.